Tá, vou colocar todo mundo no mudo para a gente dar início. Tá bom. Bom dia, irmãos. Acho que finalmente estamos prontos para começar. E vamos começar cantando Que Maravilha Seu Amor. Que maravilha seu amor, mostrou na cruz, meu Salvador. Ele sofreu em meu lugar. Quem pode o seu amor sondar? Grande amor de meu Senhor, quem pode o seu amor sondar? Ó grande amor do Salvador, quem pode o seu amor sondar? Desceu do céu, meu Redentor, sem nada nasceu, se esvaziou, tudo deixou por seu amor, na cruz morreu, me resgatou. Ó grande amor de meu Senhor, quem pode o seu amor sondar? Ó grande amor do Salvador, quem pode o seu amor sondar? Na escravidão tão triste eu, pois preso fui do malfeitor, mas olhar mercê me deu, quebrou grilhões, meu Salvador. Ó grande amor de meu Senhor, quem pode o seu amor sondar? Ó grande amor do Salvador, quem pode o seu amor sondar? Do julgamento livre sou, Jesus me deu o seu perdão, vida eterna me outorgou, limpou o imundo coração. Ó grande amor de meu Senhor, quem pode o seu amor sondar? Ó grande amor do Salvador, quem pode o seu amor sondar? É tão bom ter o
irmão João volta com a gente. Eu vou desmudar ele e pedir que ele nos leve a Deus em oração, por favor. João? Oi, só um minutinho. Tá me ouvindo? Sim, pode orar, por favor. Senhor, meu Deus e Pai, te louvamos e bendizemos nesta manhã, Senhor. Te agradecemos por mais uma oportunidade de cultuarmos a Ti. Obrigado porque o Senhor nos tem guardado, tem nos sustentado, não tem nos permitido passar falta de alguma coisa. Senhor. Nós sabemos que ainda que fosse necessário passar por muitas provações, ainda assim teríamos o privilégio de ter o Senhor. Então, teríamos tudo, Pai. Obrigado, porque mesmo através de dispositivos eletrônicos, podemos cultuar com os nossos irmãos, e é uma bênção poder vê-los, ouvi-los, ainda que não da forma adequada, mas de uma forma provisória. Muito obrigado, Senhor. Prepara os nossos corações para que nós possamos dar o nosso melhor a Ti, Senhor. A Ti que tem dado o seu melhor para nós, Pai. Somos eternamente gratos por teu Filho amado Jesus Cristo, pois é a esperança que temos em tempos remotos, nos tempos de dificuldade, onde há algumas incertezas, mas com todas essas coisas nós ainda somos felizes porque a maior certeza nós temos de ser salvos pelo teu sangue. Muito obrigado por esta oportunidade e oramos e agradecemos por este culto. Amém. Amém. Muito bem. Vamos continuar cantando sobre o amor de Deus, de Jesus Cristo. É tão imenso o amor de Deus que a nada vale comparar. É tão imenso o amor de Deus que a nada vale comparar. Alcança o extremo lá dos céus, profundo és que o vasto mar. Ao que pecou e se afastou, Deus o perdoará. Pois numa cruz morreu Jesus, que sua graça dá. O amor de Deus é amor fiel, é puro sem igual. Os anjos cantam seu louvor no coro celestial. Do mundo os reinos passarão, em breve o tempo se cumprir, e os salvos com exultação irão a voz de Deus ouvir. Então, amor fiel de Deus, que pecador salvou, irá mostrar e comprovar que Deus jamais falhou. O amor de Deus é amor fiel, é puro sem igual. Os anjos cantam seu louvor no coro celestial. Se tinta fosse todo o mar e o céu papel para escrever, e a pena fosse ali gravar sobre este amor e o descrever, seria em vão, não poderão conter nem mar, nem céus, toda a extensão de tal paixão, do eterno amor de Deus. O amor de Deus é amor fiel, é puro sem igual. Os anjos cantam
vasto é o amor do Pai, profundo e sem medida. Quão vasto é o amor do Pai, profundo, sem medida, ao ponto de seu Filho dar para o verme vil ter vida. Que perda agonizante, o Pai seu rosto e as marcas do ungido conduzem-nos à glória. Oh, veja o homem sobre a cruz, levando meu castigo. Escuto a minha voz hostil com os que estão zombando. Foi minha culpa que o prendeu até ser consumado. Por sua morte vivo estou, liberto do pecado. Não confiarei em nada meu, bondade, dons ou força, mas confiarei em meu Jesus, na sua morte e vida, e vivo às suas custas. Ainda não compreendo, mas sei de todo o coração, por ele fui remido. Nossa leitura hoje de manhã é em Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler o capítulo todo, porque ele fala bastante do amor de Deus em Jesus Cristo por nós. Romanos, capítulo 5. Não esquecendo a necessidade de contribuir com as despesas da igreja e também com as necessidades uns dos outros. Eu só queria lembrar os irmãos disso enquanto estavam achando a passagem. Romanos 5. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de que dá vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe a leitura de sua palavra. E antes da mensagem, vamos cantar mais um hino. Quão profundo o amor de Cristo. Quão profundo o amor de Cristo, vasto e infinito, livre e sem fim, como um vasto mar me encobre com suas ondas sobre mim, porém baixo me envolvendo a correnteza do seu amor, me leva adiante, me leva à glória, glória eterna do Senhor. Quão profundo amor de Cristo, adorai-o mais e mais, como Ele ama, sempre ama, nunca muda jamais. Vigia seus amados, deu sua vida para salvar, pelos santos intercede, tudo faz por nos amar. Quão profundo amor de Cristo, dentre todos o melhor, é o vasto mar de bênção, um abrigo ao meu redor. Quão profundo amor de Cristo, um paraíso é para mim e me eleva a glória sublime.
para si. Então, duas coisas, enquanto eu subo lá. Primeiro, pode abrir suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9 é o nosso texto. E enquanto os irmãos estão abrindo, eu queria lembrar que nós, nas quartas-feiras, estamos estudando o livro de 1 Pedro, e essa semana é para ler o livro inteiro uma vez, no mínimo, e durante a semana, 4 vezes o capítulo 1, que nós vamos discutir o capítulo 1 juntos. E tem sido muito boa a discussão e o aprendizado. E eu queria encorajar os irmãos a fazerem isso para participar e aprender conosco. Semana que vem, então, nós vamos discutir o capítulo 1 na quarta-feira. E eu vou ainda subir a discussão que tivemos sobre o capítulo, a segunda metade do livro. Aliás, só discutimos basicamente uma parte difícil do capítulo 3, mas nós vamos deixar isso para discutir o restante mais tarde, e vamos falar só sobre o capítulo 1 semana que vem. Então, parece que o vídeo do meu computador gosta de me ver em amarelo, mas logo ele se ajeita, pelo menos espero que sim. E deixe-me achar a mensagem aqui. Essa semana que passou, faleceu o técnico mais vencedor do futebol americano, do futebol americano profissional. Ele ganhou o campeonato profissional pelo menos 2 vezes, mas ganha 2 vezes em seguida. Inclusive, foi o único a ter um time invicto. E todo ano, quando o último time perde um jogo, os sobreviventes daquele jogo celebram que eles continuam o único time invicto. Teve um ano que o outro time chegou invicto para o jogo da final e perdeu na final. Mas esse técnico era tão competitivo que, quando ele faleceu, alguém disse assim, que ele queria ganhar até quando estava tomando café da manhã. Era muito competitivo, né? Eu sou mais ou menos assim. Fui jogar queimada na festa de aniversário do filho de um amigo meu, e eu queria ganhar a todo custo. Eu não sei se você gosta de ganhar. Eu participei da reencenação. Eles têm esses reencenadores da Guerra Civil, Norte contra Sul. E eu fui convidado a participar de um e participei do lado sul. E minha mãe falou assim: Marco, você ganha. Por que você escolheu o lado sul? Você só gosta de ganhar, né? E é o lado perdedor. Bem, eu não tive escolha, mas ela tem um pouco de razão. Ganhar é gostoso. Ninguém gosta de perder. E perder com dignidade é uma das lições mais difíceis que a vida tem a nos ensinar.
quem ganha se acha no direito de tirar umas casquinhas dos perdedores, né? Nós temos as rivalidades no futebol e às vezes eles até se extrapolam, porque todo mundo gosta de ganhar. Mas o fato é que há coisas mais importantes que ganhar nesta vida, que há prêmios mais importantes que o prêmio de campeão brasileiro, campeão sul-americano ou até campeão mundial. E o que é mais importante e mais valioso é ganhar a vida eterna. A Bíblia usa muito a ilustração de atletismo e esportes para nos incentivar a viver bem a vida cristã. E há dois prêmios que nós temos em mente hoje, a vida eterna e o galardão do crente fiel. Esse é o tema, então, de 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27, que eu vou ler nesse momento. Paulo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, Paulo está escrevendo para nós encarar a vida cristã como uma corrida e está nos instruindo, nos exortando a correr essa corrida para ganhar. E nesses versículos podemos ver que há 5 coisas que isso exige de nós. A primeira coisa, no versículo 24, é ambição. Em outras palavras, para vencer, você precisa, acima de tudo, querer vencer. Se você não está nem aí com nada, se você está levando tudo à brincadeira, se a vida não lhe é uma coisa séria, não que nós nos levamos a sério, mas você leva a vida na brincadeira, vai empurrando com a barriga, como eles dizem, você vai se desqualificar. E no versículo 24 ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. E agora vem a ambição: correi de tal maneira que o alcanceis. Nós precisamos desejar a vitória, nós precisamos correr a vida cristã para podermos alcançar o alvo. Paulo não está dizendo que só um pode ganhar o prêmio cristão. Graças a Deus, todos nós podemos ganhar o prêmio. Mas precisamos desejar o prêmio como deseja o atleta que participa de uma corrida na qual só um ganha. Então, nós precisamos ser ambiciosos. Fui criado aqui no Brasil, jogando futebol, mas nunca joguei em time. A única vez que eu fui jogar em time foi nos Estados Unidos, quando eu estava na 10ª série, eu tinha 16 anos, e descobri que tinha um time da cidade. A cidade tinha uma liga. E eu entrei nesse time, eu e meu irmão, e nós treinamos e jogamos, e foi muito gostoso. E nós tínhamos um timaço, um time muito, muito bom. E nosso técnico era um técnico inglês. E eu não sabia, mas a gente estava disputando 2 campeonatos ao mesmo tempo. Um era um campeonato de pontos corridos, e o outro era uma taça, uma copa para ser campeão do estado. E quando nós fomos jogar o campeonato estadual, nós entramos na final e encaramos um time
de uma escola católica particular. Eles eram um time de, de colegial, né? Sub-18. Eles eram muito bons e eles tinham ganho o campeonato, essa taça estadual, eu acho que 5 vezes seguidas. E nosso técnico falou, olha, se a gente jogasse 10 jogos contra ele, eles iam poder ganhar 9, mas a gente vai ganhar 1. E nós fomos jogar contra eles e logo abrimos 2-0 sobre eles e a gente estava numa postura bem defensivo. Aí abriu o céu e veio um dilúvio de chuva que não dava para enxergar quase nem do outro lado do campo. E nessa brincadeira tomamos o empate uma vez porque o nosso goleiro escorregou no meio da chuva e estava 2-2. Aí, chegando perto do fim do jogo, conseguimos marcar o terceiro gol, estávamos à frente. Aí acabou o tempo, né? E a gente está esperando os descontos, né? E no sufoco só para tentar sair com a vitória. E o juiz não acabava o jogo, o juiz também era inglês, e o meu técnico gritando. O cara foi terminar o jogo com 15 minutos de descontos. É que o relógio dele molhou e parou por causa da chuva. E meu técnico falou, rapazes, a primeira coisa que nós vamos fazer para esse juiz é comprar um novo relógio para ele, que por pouco a gente não perde o jogo só porque o juiz, o relógio dele parou. Então, nós ganhamos a taça, foi muito bacana e tal. Aí voltamos para jogar um segundo jogo e o nosso técnico disse assim, ele mostrou 2 medalhas que ele tinha e falou, olha, no mesmo ano eu ganhei 2 medalhas. Nós ganhamos o primeiro e depois estávamos disputando o segundo. Vocês ganharam o primeiro, agora não desistem. Vocês precisam ter ganância, ambição para ganhar o segundo. E fomos e ganhamos também. Eu sei que eles continuaram, eu voltei para o Brasil, não sei se eles conseguiram ganhar alguma coisa no nível regional, mas era muito gostoso ganhar. E tudo isso para dizer que nós temos que ter essa mesma ganância quanto à vida cristã. Do meu técnico, de dizer, olha, você ganhou um jogo, você ganhou um campeonato, agora ganha o segundo. Nós, quando colocamos nossa fé em Jesus Cristo, nós ganhamos a vida eterna. Mas Paulo está dizendo isso não basta. Nós precisamos ter ambição de correr bem a carreira cristã para ganhar o prêmio no final, o prêmio que Deus dá a todos aqueles que correm fielmente a carreira cristã. Segunda coisa que nós precisamos nessa corrida é de perspectiva. Versículo 25 diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles, ele está falando aqui sobre os atletas que correm no estádio, eles têm que ter a perspectiva, eles se dominam para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Pensa na disciplina exigida de um atleta profissional. Os melhores atletas do mundo, além de ter talento, isso exige desde pequeno um constante treino para aprender a fazer certas coisas. Eles têm que estar em forma. Nós todos vemos o que acontece com um jogador quando ele para de treinar, quando ele engorda, quando ele começa a beber e ele perde a habilidade de jogar bola. Então, os melhores jogadores, aqueles que
deixam a gente com o queixo caído, eles eles não nascem assim. Eles treinam e treinam, eles comem direito, eles se preocupam com a parte física. Esses dias, durante a quarentena, eu não assisti, mas está em todos as reportagens, estão fazendo reportagens sobre o Michael Jordan, um dos maiores atletas do basquete, talvez o melhor que já existiu. E o cara era doente de treinar e melhorar e fazer coisas que ninguém mais fazia. Agora, eles fazem tudo isso em troca do quê? A resposta é em troca de um prêmio passageiro. Quando alguém ganha um campeonato, ele vibra e vibra e vibra, mas no ano que vem outro time vai ganhar. E aí fica contando quantos campeonatos já ganhou e não é grande coisa, porque logo esquece. Na época dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, eles ganhavam uma grinalda de folhas, né? Parecia uma samambaia que eles colocavam na cabeça para andar. Aquilo lá não dura nem 2 dias, porque murcha, né? E eles se matam para poder ganhar, só para poder ter o seu nome no livro de recordes, para poder dizer que ganhou, e o prêmio nem dura. Mas o prêmio a qual nós estamos correndo atrás é um prêmio eterno. Existem prêmios que valem muito mais do que um prêmio de atleta. Eu contei que ganhei com o meu time o campeonato estadual de futebol, mas aquele mesmo ano eu também me esforcei, tinha um concurso bíblico a nível estadual, depois a nível nacional, sobre os livros pastorais, as epístolas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito. E para ganhar, para estudar, eu memorizei, na época, os 3 livros. E eu podia falar do início ao fim. Quando chegou na hora do concurso estadual, ganhei facilmente. Mas quando chegou no nacional, eu perdi miseravelmente. Mas qual era mais valioso? Certamente, mais valioso era o troféu que ganhei pelo estudo bíblico, porque as coisas que eu aprendi naquela época ficaram comigo. Eu não esqueci de tudo aquilo que eu aprendi depois de memorizar tudo. Então, o prêmio de um concurso bíblico é mais valioso do que o prêmio de campeão de futebol. O prêmio de campeão dos jogos é menos importante do que conquistar o fruto do Espírito, por andar no Espírito. E a Bíblia está sempre falando em termos de o prêmio corruptível versus o prêmio eterno. É isso que ele diz aqui, no versículo 25. Todo atleta em tudo se domina aqueles para alcançar uma coroa corruptível, uma coroa que vai desfalerar, vai perder-se, e nós uma coroa incorruptível, uma coroa eterna. Em Mateus 6, Jesus disse assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Por quê? Porque na terra a traça, a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Então, corram, lutem
para acumular tesouros celestiais, tesouros eternos. Aí ele diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Interessante a colocação aqui. Ele não diz para nós colocarmos nosso coração no céu para depois correr atrás das coisas lá do céu. Ele diz, olha, vamos lutar em nossa vida para alcançar tesouros no céu e o nosso coração vai seguir. Então, há um princípio bíblico que exige disciplina da nossa parte para que o nosso coração depois segue. Se você obriga a si mesmo a gastar tempo na Bíblia todo dia, lendo 1 Pedro, por exemplo, memorizando um livro da Bíblia, se você todo dia tira meia hora e gasta de joelhos orando a Deus e falando com Ele, se você se emprega em falar de Cristo aos outros, mesmo quando você não sente vontade, se você se esforça para ser obediente porque é certo, Jesus está dizendo, logo, logo, o seu coração vai seguir. Você vai começar a valorizar essas coisas, porque você investe tanto tempo nelas que o seu coração vai estar lá. Mas se você gasta tempo correndo atrás de coisas aqui da terra, melhor emprego, melhor carro, mais coisas, seu coração vai seguir onde você investe seu tempo. E você vai acabar buscando só as coisas aqui da terra. Então, vamos ser obedientes, vamos ser fiéis, vamos buscar as coisas eternas, porque elas são eternas, e o nosso coração vai seguir. Então, vamos nos dominar, vamos nos disciplinar para podermos alcançar aquilo que a gente não pode perder. Terceira coisa que nós precisamos é a eficiência. Versículo 26 diz, assim como assim corro também eu, não sem meta, assim luto como não desferindo golpes no ar. Paulo nos exorta a duas coisas, ficar de olho no objetivo e não jogar esforço fora. E ele ilustra essa exortação com dois esportes, corrida e boxe. É fato que o jogador que tira o olho do objetivo perde o jogo. Todos nós já vimos o cara que está correndo uma corrida e ele olha para trás, ele está ganhando, ele olha para trás, tropeça e alguém passa ele e ele perde o jogo. Eu vi recentemente um clipe de um torcedor que estava no jogo de beisebol, tinha uma corrida e ele achava que ele estava na frente, já estava celebrando, aí veio um cara por trás e ganhou por um tris, porque o cara parou antes, estava celebrando antes. Vergonha fazer isso, né? Nós não podemos parar antes da hora, não podemos tirar o olho do destino. Quando a gente faz isso, a gente perde a partida. Então, nós nunca chegamos ao destino nessa vida. Nós temos que viver a vida inteira com o nosso olho fixado onde nós vamos chegar. Em Hebreus 12 diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, do escárnio, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, ele está dizendo que nós precisamos olhar firmemente para Jesus Cristo. Ele é nosso objetivo e nosso exemplo. E se nós tirarmos os olhos dele,
nós vamos tropeçar e cair. Então, a primeira parte de eficiência é ficar sempre com o olho firme na linha de chegada. Segunda parte de eficiência é não jogar esforço próprio fora. Quando eu tinha 12 ou 13 anos, por aí, mudamos para Uberlândia, Minas Gerais. Descobri que tinha um clube lá, o UTC, Uberlândia Tênis Clube. Eles tinham treinos para diversos esportes, inclusive basquete. Aí eu queria jogar basquete e eu fui lá e comecei a treinar. Treinei 1 ano, mas só treinava e não tinha jogo. Finalmente descobri que não tinha jogo mesmo, era só treino. Era exercício, isso, aquilo lá, fazer cesta, fazer isso, aquilo, melhorar, mas não tinha jogo. Eu desisti, parei. O que adianta só treinar se não tem jogo? Nenhum jogador corre pelo simples prazer de ver suas pernas mexendo. O jogador, quando ele treina e quando ele joga, ele faz tudo isso com objetivo. O jogador de boxe que ganha é aquele que concentra no objetivo e consegue desferir golpes no seu adversário e não no ar. Uma das grandes lutas de boxe de todos os tempos foi uma luta entre 2 lutadores pugilistas americanos, Muhammad Ali e Joe Frazier. Muhammad Ali era o campeão dos pesados e talvez o maior de todos os tempos, pelo menos até aquela época. Joe Frazier era um que também nunca tinha perdido. Ele era muito, muito grande e muito, muito forte. E eu voltei a assistir essa luta. O que eles falam hoje é que Muhammad Ali ele tinha medo, que ele ia perder, que ele tinha medo de se machucar contra o Joe Frazier, porque o Joe Frazier era tão forte que quando ele dava aqueles murros naquele saco grande que eles têm pesado, deixava a marca que mais ninguém podia dar. E ele colocou a sua parte para aquecer perto de onde o Muhammad Ali ia ter que passar no dia da luta, e ele estava deixando aqueles golpes fortes, deixando impressões imensas lá dentro. E o Muhammad Ali passou sem nem olhar para ele, porque ele estava com medo de apanhar. Entrar no ringue. E Joe Frazier foi para cima, mas Muhammad Ali inventou uma nova técnica, se não me engano foi naquela luta, onde ele aprendeu a se defender, e é uma chatice, rapaz, mas ele se defendia no canto, e o Joe Frazier começou a desferir golpes contra os braços dele, contra o punho dele, mas não acertava ele. E cada golpe, quando chegou no 12º, 13º round, o Frazier, de tanto bater, mas não acertar, ele estava exausto. Foi aí que o Muhammad Ali foi para cima e nocauteou o Joe Frazier. Pegou todo mundo de surpresa. E então é isso que Paulo está dizendo aqui. Quando você desfere golpes no ar a esmo, ou você não acerta no alvo, você perde o jogo. Você precisa ter um foco para ganhar. O jogador de futebol que corre à toa também perde. Você tem que ter um foco, mirando sempre aquilo que você quer atingir. E o que Paulo está dizendo é que nós precisamos focar nas coisas que são eternas e não desperdiçar
nossa energia com coisas que vão desvanecer. Nós precisamos encarar a vida cristã como uma grande luta e mirar o adversário. O pecado é nosso adversário. Nós precisamos bater no pecado como Muhammad Ali bateu em Joe Frazier e não não brincar com o pecado. A quarta coisa que nós precisamos é disciplina. Versículo 27 diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Preciso me disciplinar para poder competir bem. Como faço isso? Em primeiro plano, submetendo meu corpo às exigências da corrida. Paulo está falando em 1 Coríntios 9, 27 aqui sobre o fato que quase uma grande parte da nossa tentação vem através do nosso corpo. Por isso que Paulo frequentemente fala da nossa tendência ao pecado, ele chama de a nossa carne. Em Romanos 6, ele chama isso de o corpo do pecado. Por quê? Porque nós todos temos apetites em nosso corpo, nós todos gostamos de comer. Se a gente não corre, a gente come, a gente morre. Todos nós gostamos de dormir, nosso corpo exige recuperação. Todos nós temos outros apetites corporais, mas esses apetites querem dominar a nossa vida. Quem come demais vira glutão, quem bebe demais vira beberrão, quem dorme demais é preguiçoso e outras coisas mais. Então, ele está dizendo que nós não podemos deixar nosso corpo vencer. Nós precisamos dominar os apetites do nosso corpo. Mas, junto com isso, o autor de Hebreus diz que precisamos eliminar qualquer outra coisa que possa atrapalhar. Nós já lemos Hebreus 12, versículo 1, diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, há coisas que nós devemos abandonar porque são pecado. O pecado sempre é um embaraço e nos faz tropeçar ou nos faz correr de forma lenta. Mas há outras coisas, esse versículo está dizendo, que não são pecado, mas que atrapalham. Quando você vai correr uma corrida para ganhar, você não usa roupa pesada, você não carrega uma mochila, você elimina tudo que atrapalha. E eu não sei o que é isso na sua vida, mas cada um de nós tem coisas que querem tirar o nosso foco. O meu co-cunhado, Dave Ferguson, quando ele era rapaz, ele jogou rock. Rock no gelo. Era um esporte bem canadense. Ele era filho de canadense em Detroit. E ele disse que provavelmente esse esporte, embora ele nunca virou profissional, era esse esporte, o seu prazer pelo jogo, que o preservou quando ele não era cristão ainda. Ele era descrente, mas ele podia ir para a farra ou ele podia jogar rock, mas o jogo exigiu que ele não saísse com a turma, que ele não bebesse, que ele não entrasse nas farras, e por causa desse jogo, ele se preservou. Se um jogador descrente faz essas coisas, quanto mais nós cristãos. Quando eu estava no seminário, eu não tinha TV em casa. Não que assistir TV é pecado, às vezes mas o TV em si não é pecado, mas eu sabia que se eu tivesse TV em casa, eu não ia estudar, eu ia assistir TV, então tirei. Um amigo meu que foi pastor, ele foi criado aqui no Brasil e ele amava futebol, ele era muito bom. Ele queria uma carreira de profissional, mas Deus tinha chamado ele para entrar no ministério. E Deus tirou o futebol dele. Ele se machucou, se contundiu e não pôde jogar mais. E isso fez com que ele fosse para o seminário e se formasse para pastor.
Às vezes, tem alguma coisa de errado com o futebol? Não tem. Tem alguma coisa de errado com ter um carro, ou assistir TV, ou ler bastante? Não tem. Mas quando essas coisas atrapalham, quando essas coisas desviam nossa atenção do nosso alvo, para nós são errados. Então, a aplicação é o seguinte, que há certas coisas perfeitamente legítimas que você deve deixar de fazer por atrapalhar em sua vida cristã. Eu tinha um amigo cristão, um empresário cristão, ele se converteu, ele era milionário quando ele se converteu, e ele tinha avião particular que ele gostava de pilotar, e ele gastava muito, muito tempo em campo de golfe. Não tem esporte mais divertido do que o golfe. Mas sabe uma coisa? Quando ele se converteu, ele teve que abandonar o golfe. Por quê? O golfe estava tirando o foco dele das coisas de Deus. Talvez há certas amizades ou certas diversões que estão tirando o seu foco de Jesus Cristo. Eu não sei o que é. Não é necessariamente o pecado. Pode ser até uma coisa boa que te distrai. A corrida é tão séria, o destino é tão proveitoso, que nós precisamos eliminar qualquer coisa que atrapalha. Precisamos lutar contra o pecado. Paulo diz, eu desfiro golpes contra o meu próprio corpo, para não deixar o pecado me dominar. Mas também precisamos eliminar qualquer coisa que atrapalhe a nossa corrida. E, finalmente, nós precisamos obedecer às regras. O versículo 27, de novo, diz, esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, nota, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você só ganha se obedecer às regras. 2 Timóteo 2,5 diz, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Quando fomos desqualificados... Eu lembro uma vez quando tinha um campeonato de jogos OANSE nos Estados Unidos. O OANSE é uma organização para rapazes e moças para memorizar versículos bíblicos. Eles têm jogos, Olimpíadas OANSE. E eu lembro, nosso time era melhor do que o nosso maior rival. Mas nós perdemos um jogo por desqualificação. Eu que desqualifiquei o time, eu atravessei uma linha e o juiz que era para ele estar monitorando um outro time estava nos monitorando e nos desqualificou. Foi meio nós íamos ganhar aquela partida e ao perder essa partida perdemos as Olimpíadas. Você tem que concorrer segundo as regras, senão você perde. A vida eterna exige obediência às regras. A vida cristã exige obediência às regras. E o que Paulo está dizendo aqui é que é possível o cristão tão desobedecer a Deus, ele não perde a salvação, mas é possível ele tão bagunçar sua vida que ele se desqualifica e Deus o tira da corrida. Nós estamos numa corrida, estamos numa disputa. O prêmio é muito mais valioso do que os prêmios que eles têm por aí nos esportes, muito mais duradouro do que um campeonato brasileiro ou mundial, e muito mais prazeroso do que ser o melhor na sua área de disciplina e estudo aqui no mundo. Mas exige que nós concentremos todo o nosso esforço em ser obediente a Deus, lutar contra o pecado em nossa vida e não tirar nosso olho da linha de chegada que é Jesus Cristo. E no final das contas, todo esforço,
todo o sacrifício que nós fizermos vai valer a pena. 5 minutos depois que nós partirmos dessa vida, nós não vamos estar pensando mais em nenhuma das coisas que fizemos aqui na Terra. Não vamos lembrar mais do carro que tivemos ou deixamos de ter, da casa onde moramos. Nós não vamos estar pensando no que as outras pessoas pensaram a nosso respeito. Vamos estar cara a cara com o nosso Salvador Jesus Cristo. E só isso vai importar, o que nós fizemos por Ele. Então, que lutemos, que corramos para ganhar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por tudo isso que nós temos em Jesus Cristo. Obrigado que temos realmente um grande prêmio para alcançar. Pedimos que o Senhor nos ajude a levar essa vida a sério, para chegar no alvo que é as boas-vindas que o Senhor nos dará no céu e o elogio bem-vindo, bem feito, servo fiel. Ajude-nos a alcançar esse prêmio de agradar ao Senhor e viver eternamente para o Senhor, eternamente com o Senhor no céu. Pedimos essas coisas em nome de Cristo. Amém. Pois é, deu o que fazer, mas conseguimos